Então, muito bom dia. O PSD vai hoje submeter na Assembleia da República um projeto de resolução em que recomenda ao Governo, um conjunto de medidas indispensáveis para a concretização do plano de recuperação das aprendizagens que foi prometido muito recentemente pelo Governo. Na nossa opinião, este plano deve ser um plano de médio prazo, deve ser sustentado numa avaliação rigorosa do impacto da pandemia nas aprendizagens e deve ainda ter os recursos necessários para que cumpra o seu objetivo. E o objetivo essencial de um plano desta natureza deve ser o de não deixar nenhum aluno para trás. Relembro que o PSD, ao longo das últimas semanas, tem feito um trabalho sistemático neste domínio. Começou por propor, em sede da Comissão de Educação, Parlamentar de Educação, a audição de várias entidades, nomeadamente o diretor da OCDE, que realizou e coordenou um estudo recente, a Presidente do Conselho Nacional de Educação, bem como investigadores e académicos de 3 universidades do país, Lisboa, Coimbra e Minho, que se têm preocupado com estas questões do impacto da pandemia e, sobretudo, do impacto ao nível da perda de aprendizagens. Fizemos também há 2 semanas, um debate interno com o Conselho Estratégico Nacional do PSD, e nomeadamente com o professor David Justino e com um convidado, o Dr. Alexandre Homem Cristo, para, no fundo, internamente, abordarmos várias questões. Na sequência desses debates, todos nós constatamos várias coisas. A primeira é que o Governo tem falhado sistematicamente em várias frentes no que diz respeito à educação. Começou por falhar na disponibilização de meios informáticos para as escolas e para os alunos, uma promessa do Primeiro-Ministro de 2020. Falhou também na formação relativamente aos professores e falhou na avaliação dos impactos da pandemia, prometida ainda em julho de 2020 pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, e que foi feita iniciada unicamente em janeiro de 2021, com vários problemas. Uma amostra, que não tinha a relevância necessária, deixou de fora os alunos do primeiro e do segundo ciclo, que têm problemas muito específicos e são dos que mais afetados foram pela pandemia, e, em terceiro lugar, foi feita antes do segundo confinamento e do segundo encerramento das escolas, o que revela que, na verdade, os resultados são pouco fiáveis e não representativos da situação atual. Mesmo assim, este estudo revela problemas graves, aliás, como foram demonstrados por um outro estudo da OCDE, que estudou 30 países e que avaliou aquilo que estava a ser feito nestes 30 países em matéria de combate aos efeitos e mitigação dos impactos da pandemia, e em que ficou claramente demonstrado que Portugal foi um dos poucos países onde nada foi feito para recuperar aprendizagens. Ficamos naturalmente muito curiosos, porque na véspera da publicação deste estudo, o Sr. Primeiro-Ministro fez uma conferência de imprensa em que, juntamente com o Ministro da Educação, veio anunciar para maio um plano de recuperação de aprendizagens. Reconhecendo os problemas e os impactos, o Sr. Primeiro-Ministro dizia que é importante recuperar rapidamente estas aprendizagens e garantir que a normalidade volta às escolas e que nós conseguimos, de alguma forma, evitar o drama que será manter estruturalmente nestas gerações as penalizações e os impactos desta pandemia. O PSD tem, naturalmente, relativamente a este plano, um conjunto de princípios que nos parecem fundamentais. Em primeiro lugar, não é possível fazer um plano com, uma eficácia necessária se nós não conhecermos bem quais são as aprendizagens que foram perdidas, qual é o ponto de situação nas várias escolas, nos vários níveis, nos vários territórios do país, e, portanto, sem este diagnóstico, sem este estudo, nada pode ser feito. E a nossa primeira proposta vai no sentido de o Governo realizar esse estudo que faz falta, esse estudo que é indispensável para definir o ponto de partida de cada escola e as metas a atingir no plano de recuperação. Um segundo aspecto tem a ver com a otimização dos recursos e o reforço dos recursos humanos. Não há plano eficaz se nós não tivermos meios necessários, nomeadamente em termos de recursos humanos.
Nós entendemos que há, em alguns casos, algumas limitações, mas reconhecemos e mostramos aqui no nossa recomendação que há várias alternativas, várias possibilidades de otimizar recursos disponíveis e dessa forma compensar algumas falhas que existam. Também nos parece importante direcionar as atividades de enriquecimento curricular, sobretudo no primeiro ciclo. Os alunos do primeiro ciclo são aqueles que têm, está demonstrado em vários estudos, uma penalização maior pelos efeitos do encerramento das escolas e pelos impactos da pandemia. E, portanto, nós entendemos que no primeiro ciclo este enriquecimento curricular pode ser uma forma de melhorar e recuperar algumas destas aprendizagens, mas dar-lhe também uma dimensão lúdico-pedagógica, procurando atividades que ajudam a recuperar outra das dimensões problemáticas, que é o problema da saúde mental e a forma como estes alunos foram, de alguma forma, penalizados. E implementar um plano de recuperação, que nós dizemos tem que ser um plano a médio prazo, 3 a 5 anos. Não sabemos exatamente qual é o período, não pode ser um plano para umas semanas no início do ano letivo, como foi o ano passado, ou muito menos para algumas sessões durante o próximo ano letivo. Há necessidade de que o Governo tenha uma intervenção sistemática e que o plano seja realmente mais ambicioso. Este plano tem que ter várias coisas. Quais são os objetivos, quais são as metas que queremos alcançar, como é que as vamos calendarizar, quais são os recursos e as soluções alternativas. Elas podem ser variáveis de escola para escola e de região para região, mas desde as tutorias, as salas de estudo, a codocência ou a coadjuvação, as equipas multidisciplinares, as pedagogias diferenciadas, enfim, há um conjunto de instrumentos que têm que ser utilizados. E as escolas têm que ter a autonomia e a capacidade de, face a um quadro nacional geral, poderem adaptar o plano específico de cada uma delas às suas realidades, aos seus problemas, aos seus recursos. E, portanto, sem esta orientação nacional e sem esta capacidade e autonomia para ajustar os diferentes planos de escola ou de agrupamento, não é possível concretizarmos este objetivo. Também é importante monitorizar a evolução e a implementação desse sistema. Não basta implementar o plano e depois não sabermos como é que evoluímos. Nós temos que medir, temos que criar instrumentos e o PSD recomenda que o IAV seja mandatado para poder criar um sistema de monitorização que, recorrendo a várias soluções alternativas, desde as baterias de teste nas escolas, enfim, etc. Há várias alternativas possíveis, nós possamos saber como é que as escolas evoluem, como é que os resultados estão a ser recuperados, para percebermos qual é o impacto e podemos medir esses mesmos resultados. E, finalmente não, relativamente aos recursos, também propomos um conjunto de soluções que, de alguma forma, contribuem para otimizar esses recursos humanos. Há aqui várias medidas e várias dimensões que podem ser recuperados, para além dos recursos em matéria de infraestruturas digitais, de equipamentos e ferramentas pedagógicas, enfim, outros meios que sejam necessários. Entendemos também que é necessário implementar um plano de formação dos professores. O plano de formação dos professores não pode ser reduzido a meras sessões ou workshops relativamente à utilização das ferramentas digitais. Temos que ser mais ambiciosos, nomeadamente sobre uma formação específica sobre a forma de recuperação das aprendizagens, melhorar as competências digitais dos professores. É bom lembrar ao Sr. Ministro, ao Governo e ao país que temos um corpo docente envelhecido, que tem feito um esforço notável de reinvenção, de recuperação, mas que tem que ser ajudado nesta vontade e neste esforço. Propomos também a concretização de um Programa Nacional de Envolvimento das Comunidades Locais. Nós entendemos que a ideia das escolas de verão, numa componente lúdica, não aquela solução que foi apontada por vezes da Academia de Verão para recuperar aprendizagens, mas numa dimensão lúdica que visa essencialmente restabelecer, recuperar não só o estado de saúde, o próprio grau de sociabilização, a própria dinâmica das escolas e dos alunos, é fundamental, recorrendo a um conjunto de atividades que permitam exatamente à escola recuperar os alunos e recuperar as dinâmicas e as rotinas que tinha no passado. E, finalmente, garantir a autonomia às escolas. Ou o Governo acredita, confia e tem vontade
em dar às escolas os meios necessários, mas também as competências e o poder para que cada agrupamento, cada escola possa implementar estes planos, ou então, naturalmente, que continuaremos com um sistema altamente centralizado e que não tem, na verdade, a eficácia, nem tem a flexibilidade que são indispensáveis numa situação deste género. Nós entendemos que a parte dos recursos à autonomia é uma variável essencial para a concretização deste plano. Sim. E sobre os recursos, de que valor? Perguntava se têm espécie de noção de números e de valores, do que é preciso aumentar em termos de recursos humanos, imagino eu, para poder pôr em vigor em prática este plano. A resposta a essa pergunta justifica em grande parte o facto de optarmos por um projeto de resolução. Mas não fazemos só por essa dimensão. Primeiro, o Parlamento tem a função de fiscalizar, de escrutinar a ação do Governo, e o Governo tem a função de governar. Infelizmente, não tem sido essa a prática ao longo destes últimos anos, e nomeadamente ao longo do último ano, o Governo tem falhado em vários domínios e não tem governado. Nós optamos por começar por aqui. Nós admitimos a possibilidade de, em determinados aspectos, partir para as iniciativas legislativas no sentido de colmatar a ineficiência, a nitidez do próprio Governo, mas entendemos que nesta primeira fase o nosso contributo é um contributo construtivo, não nos queremos substituir ao Governo nas suas funções e nas suas responsabilidades, apontamos alguns caminhos, aliás estranhamos que o Governo tenha optado por mandatar um grupo para realizar este plano que nós não conhecemos, que está a trabalhar completamente escondido da sociedade, que não haja um debate nacional sobre estas matérias. Eu entendo que este devia ser uma daquelas áreas que exigiria um grande debate nacional, com contributos, participações, não só do Parlamento, dos partidos políticos, mas também da sociedade civil. E, portanto, para nós faz-nos realmente uma grande confusão este secretismo e, sobretudo, esta forma de tratar assuntos desta relevância, desta importância. Ou então, o problema será outro, o Ministro e o Governo estão realmente a desvalorizar a dimensão do problema. E, nesse caso, ainda é pior a conclusão a que chegamos. Mas, portanto, nós, resumindo, nós optamos por fazer parte da solução, contribuir com propostas que maturamos, que desenvolvemos, que aprofundamos para que o Governo as incorpore no plano que vier a fazer. Caso o Governo persista nesta ideia de continuar a ignorar ou a desvalorizar este problema, o PSD admite a possibilidade de avançar para algumas iniciativas legislativas. Em segundo lugar, relativamente aos planos, o que tem acontecido até agora é que, em muitos casos, o Governo faz uma espécie de despachos normativos em que empurra para as escolas as responsabilidades de resolver os problemas. O que nós dizemos é, o Governo tem que definir globalmente, em termos macro, o que é que quer deste plano de recuperação. Objetivos, metas, recursos, só o Governo é que pode definir quais são as necessidades e quantificá-las depois de fazer a avaliação. Seria, da nossa parte, enfim, não só imprudente, mas até inaceitável que o PSD viesse quantificar ou propor os recursos, porque o país não sabe, o Governo não sabe, o Ministro da Educação não sabe, ninguém sabe qual é a dimensão do problema. Só depois disso é que é possível fazer essa quantificação e definir essas prioridades. Agora, o Governo tem que definir grandes linhas e orientações. Não pode ser um programa demasiado rígido para que cada escola não o possa adaptar. Há escolas onde há recursos humanos disponíveis, onde pode haver uma certa otimização, outras não há. E o que nós dizemos é que isto tem que ser feito com algum cuidado. Naturalmente que um exercício com esta dimensão dá muito trabalho.
exige muita determinação política, por um lado, mas depois existe muita implicação e muito envolvimento. Ora, o que nós sentimos é que tem faltado da parte do Sr. Ministro da Educação exatamente esta disponibilidade para enfrentar os problemas e, sobretudo, para, com trabalho, com exercício, com rigor, encontrar as soluções que o país precisa. O PSD ficaria naturalmente de mal consigo próprio se daqui a uns anos nós todos reconhecêssemos que grande parte destas gerações perderam muito e que essas aprendizagens e que essa vivência não foi recuperada e que nós não tivéssemos alertado nem dado o nosso contributo para evitar esse erro trágico. Insisto na ideia, o Governo está a desvalorizar o problema do primeiro e do segundo ciclos e entendemos que, face àquilo que é conhecido noutros países, são as crianças destes ciclos que mais têm sido penalizadas pela pandemia. O Governo não está a dar atenção a estes jovens. Naturalmente que sim, mas, como nós dizemos, se a ambição for recuperar isto nas primeiras 5 semanas do próximo ano letivo, naturalmente que não, nada pode ser feito. Agora, eu acho que este plano tem que ser pensado a 3 anos. Em alguns casos, não é possível recuperar em meia dúzia de semanas este tipo de aprendizagens e resolver ou mitigar os problemas que nós temos. Por isso é que nós entendemos que este plano deve ser mais ambicioso. O Governo já começa tarde, com certeza começa, mas o Governo tem que, por exemplo, começar por fazer a avaliação e o diagnóstico que fazem falta e iniciar aqui um percurso que nos comprometerá a todos nos próximos anos. Quanto mais tarde começarmos, mais problemas teremos, mas naturalmente que ainda iremos a tempo se pensarmos assim, nestas variáveis que o PSD defende.